Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muito bom dia! Com essas palavras nós começamos mais um dia. São as palavras de Jesus Cristo, proferidas aos seus discípulos, falando para eles que estaria ao lado deles todos os dias até a consumação do século. Através do Espírito Santo, Jesus cumpriu a sua palavra, estando ao lado dos discípulos todos os dias, suprindo as suas necessidades, capacitando-os para pregar, para evangelizar e dizer ao mundo quem é Jesus Cristo. Hoje, eu e você, ao nos levantarmos, nós não podemos nos sentir sozinhos. Nós temos um Deus presente ao nosso lado, que nos acompanha, que nos supre também, que nos fortalece para nós darmos sequência até um dia nos encontrarmos com o Senhor e vivermos com Ele para todo sempre. Quero deixar com você nessa manhã um versículo da palavra do Senhor do livro de Salmo, capítulo 119, o verso 20, onde a Bíblia diz o seguinte: consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Salmo 119, o verso 20. Nós queremos de fato nos consumir nessa busca pessoal do nosso Deus. Ele é tão grande, é tão imenso, é tão soberano e nós tão pequenos, mas queremos a cada dia usar todas as nossas energias nessa busca pessoal para que possamos nos encontrar com Ele e possamos ser supridos por todo o seu poder, por toda a sua grandeza. A sua palavra mesmo nos afirma que quando nós o buscamos com todo o nosso coração, Ele se deixa encontrar. E nós queremos ter esse encontro. É por isso que a cada manhã nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. Porque com a palavra de Deus aberta é Ele falando conosco. E se Ele permite ser encontrado por nós, nós queremos nos colocar nas suas mãos e permitirmos que Ele conduza a nossa vida. Você é meu convidado especial a cada manhã. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 14, o verso 1. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. O chamado de Deus para o seu povo foi muito específico. Se eles fossem obedientes ao Senhor, Deus os abençoaria de forma grandiosa. Era condicional, mas se fossem desobedientes, Deus deixaria eles viverem à mercê da sua própria sorte. Aqui no capítulo 14, no versículo 1 do livro de 2 Crônicas, nós nos deparamos com o rei Asa. O rei Asa escolheu servir ao Senhor. O rei Asa escolheu amar a Deus. O rei Asa tomou a decisão no seu governo de fazer uma reforma espiritual, levar toda uma nação a obedecer os ensinamentos do Senhor e a ter um relacionamento pessoal com Deus. Como resultado da sua busca, Deus se deixou encontrar. E a nação de Judá, o reino do sul, se tornava cada vez mais poderoso, forte, conquistando e vencendo seus adversários. Não é diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Se nós buscarmos a Deus com todas as nossas forças, Ele vai se deixar encontrar. Não terá batalha que nós não consigamos vencer pelo poder de Deus. Deus irá ampliar as nossas fronteiras em todas as áreas. Não é uma luta pessoal, mas é uma luta pelo Espírito. É uma luta ao lado de Deus. Com o braço do Onipotente ao nosso lado, Ele jamais conheceu a derrota. Portanto, alcançaremos a vitória em todas as nossas investidas. Como nós podemos ler no versículo 3, o rei Asa toma a iniciativa de emitir um decreto para destruir todos os altares. Embora o rei Asa estivesse destruindo os altares físicos, mas o que estava plantado dentro do coração de alguns adoradores de Baal, ele não conseguiu fazer. Embora a iniciativa do rei Asa tenha sido divina, Deus amou a decisão e a postura do rei Asa, mas o coração de muitos israelitas estava entrelaçado com o pecado e a adoração a outros deuses. Portanto, a sua reforma não foi duradoura em consequência dessas pessoas. O povo de Deus estava tão longe do Senhor que dentro das tribos do sul, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, encontrava-se vários tipos de deuses. O deus Astarote, o deus Baal, a deusa da fertilidade, e é o próprio rei Asa que emite um decreto para que todos esses postes ídolos fossem destruídos por completo. Segundo Crônicas, capítulo 14, o verso 6, a Bíblia diz o seguinte:
Edificou cidades e fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. A mão de Deus estava sobre o rei Asa. Todos aqueles que se colocam nas mãos do Senhor recebem a bênção de Deus. O que nós precisamos fazer é muito simples. É obedecer, é amá-lo, é subjugarmos a nossa vontade e pedirmos e clamarmos para que Ele conduza a nossa vida. Foi o que o rei Asa fez e Deus abençoou grandemente o seu reinado. Fica muito evidente para nós observarmos essa bênção de Deus sobre a vida do rei Asa, porque ele consegue edificar algumas cidades, ele consegue reformar outras cidades. O povo de Deus recebia essa cidade como sendo a bênção de Deus. A prosperidade na Bíblia é resultado muito pessoal da mão do Eterno sobre cada adorador. Por isso, quando nós prosperamos, nós não podemos jamais de nos esquecer de que é a bênção de Deus sobre cada um de nós. A Bíblia nos afirma que o rei Asa viveu momentos de paz. Os momentos de paz que Deus nos concede não é para que nós vivamos uma vida ociosa, mas é para que nesse momento de paz nós nos fortaleçamos para os momentos de crise, de lutas e de batalhas. Era isso que Deus queria conceder ao povo do Senhor. O tempo de bonança que Deus estava dando para o rei Asa não era para que ele entendesse que no futuro lutas e dificuldades não viriam sobre a sua vida, mas que quando essas batalhas viessem, ele já estivesse preparado, ligado ao Senhor, comungando com Deus, em comunhão com Deus, para conseguir vencer os seus adversários. Não é diferente nos dias em que nós estamos vivendo. Deus nos concede muitas vitórias e momento de paz, momento de tranquilidade. Mas são nesses momentos que nós precisamos nos fortalecer para que quando as batalhas vierem, nós possamos estar prontos, seguros, segurando a mão do Eterno para vivermos uma vida pela fé e alcançarmos a vitória. Segundo Crônicas, capítulo 14, o verso 9, a Bíblia diz o seguinte: Zerá, o etíope, saiu contra eles, contra um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maresa. Zerá era um rei etíope. Era um rei que tinha vindo com o intuito de matar, roubar e destruir o povo do Senhor. Mas o rei Asa, confiante no poder de Deus, diante das reformas espirituais que ele já tinha feito dentro do reino de Judá, ele tem a plena certeza que Deus estaria ao seu lado. Zerá estava com 1 milhão de homens e 300 carros. Eram soldados extremamente superiores ao povo do Senhor. Mas nesse momento, o rei Asa, vivendo uma vida ligada ao Senhor, reconhecendo que Deus é soberano, que ele era o comandante do exército do povo do Senhor, ele clama, se debruça diante de Deus e ora a Deus, pedindo para que Deus possa intervir a seu favor. E é com o seu coração submisso diante do seu Deus que Deus envia os seus anjos para que possa lutar a batalha dos seus filhos sob a face dessa terra e lhes conceder a vitória. O rei Asa tinha plena consciência de um fato. Ele venceu não por causa da quantidade dos seus soldados ou por causa da quantidade dos seus cavalos, mas ele venceu porque Deus estava ao seu lado. Deus lutou a sua batalha. Não era uma batalha humana. Embora os soldados entrassem para a guerra, mas era o comandante do seu exército, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que lutou as suas batalhas e concedeu a vitória para o seu povo. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, buscamos a Ele com todas as nossas forças, Ele se deixa encontrar. Mas é necessário clamar, é necessário de fato fazer essa busca. Nós não podemos fazer isso de uma forma ociosa ou despretensiosa, mas é necessário de fato investir todas as nossas energias, todo o nosso entendimento e nos humilharmos diante do Senhor. As palavras do rei Asa, ele reconhecia que havia um soberano, que ele era muito pequeno e fraco, mas o Deus Todo-Poderoso, se ele se manifestasse, ninguém, nada sob a face dessa terra poderia lhe resistir. É por isso que nessa manhã, nesse momento, eu e você, nós precisamos tomar a mesma atitude na nossa vida. Precisamos reconhecer a nossa pequenez, reconhecer a grandeza do nosso Deus, clamarmos pela bênção dele sobre a nossa vida, amá-lo com todas as nossas forças e tenha certeza que ele vai se deixar ser encontrado por nós. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 14 do livro de 2 Crônicas, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Nós precisamos na nossa vida também fazermos as reformas necessárias que o rei Asa fez, para que Deus possa estar no nosso meio e abençoar a nossa vida. O Deus que servimos é um Deus santo, é um Deus justo, um Deus puro.
Ele não pode habitar no meio de seres humanos que não vivem uma vida santificada, que não ama a sua palavra, que não segue as suas orientações. Portanto, é necessário fazer as reformas necessárias, viver uma vida de obediência, para que cada vez mais nós possamos sentir a presença e a bênção dele sobre a nossa vida. Se fizermos isso, se vivermos dessa forma, tenha certeza que nós iremos alcançar os mais altos cumes de sob a face dessa terra. As batalhas que nós iremos enfrentar na vida, precisamos entender, não são batalhas que poderemos lutar sozinhos. E se lutarmos, fracassaremos. Até acredito que muitas vezes as derrotas que enfrentamos na vida é resultado de não termos convidado a Deus para lutar as nossas batalhas. Mas as batalhas que lutamos ao lado do Senhor, nenhum guerreiro humano jamais alcançou a derrota, porque o Deus que nós servimos jamais conheceu a derrota. O Deus que servimos, ele só conheceu a vitória. E toda a nossa história precisa ser construída ao lado do Senhor. Quando nós estudamos a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós já encontramos um vitorioso. Todo aquele que se coloca do lado do nosso Deus também irá alcançar a vitória. De repente, nessa manhã, falo para alguém que no decorrer da vida só tenha se deparado com derrotas, só tenha se deparado com fracassos. Mas se você quer experimentar a vitória, você precisa clamar pelo nome dele, permitir que ele conduza a sua vida, tomar as mesmas decisões que o rei Asa tomou no reino de Judá. Se fizermos assim, a nossa vida receberá a bênção de Deus e alcançaremos a vitória em Jesus Cristo. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco, nos abençoe e nos guarde. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.